Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. O Pronamp está de volta. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte teve a primeira fase em 2020, no período mais crítico da pandemia. Agora, nesta nova fase, também foram incluídos os microempreendedores individuais, que poderão acessar o crédito com as instituições financeiras. Acompanhe. O Pronamp foi criado em meio à pandemia para apoio emergencial às micro e pequenas empresas. Este ano, o programa se tornou definitivo. Ele depende de aportes para a linha de crédito específica. Uma das instituições financeiras que mais realizaram empréstimos pelo Pronamp foi o Banco do Brasil. No país nós fizemos até 2021 15,2 bilhões de aplicações do Pronamp, beneficiando cerca de 186 mil empresas, aproximadamente aí 25% de tudo que o sistema financeiro fez do Pronamp. E aqui no Maranhão não foi diferente, aliás, o protagonismo ainda maior. Até 2021 a gente aplicou 55% de tudo que foi aplicado no Pronamp no estado, considerando todas as instituições. Somente em 2021 a gente teve uma aplicação de 264 milhões, aí com 55%, como eu falei, de participação. E esse ano, não está sendo diferente, então desde 25 de julho, do primeiro dia de disponibilização do Pronamp, o Banco do Brasil está ativo. Nós fizemos no primeiro dia um recorde de contratação do Pronamp, tanto no país quanto no Maranhão. Foram 2,5 bilhões de recursos aplicados no país e aqui no Maranhão mais de 150 milhões aplicados, beneficiando só no primeiro dia aí mais de 1.200 empresas maranhenses, micro e pequenas empresas maranhenses que atuam aqui no estado do Maranhão. Essa disponibilidade de recursos é considerada robusta, tem uma previsão para 50 bilhões de reais de aporte. As condições para acesso ao programa são mais facilitadas. Uma novidade é que não existe mais a carta de habilitação para que as empresas consigam o crédito. Então hoje a habilitação para o programa ela se dá através de uma autorização para que os bancos possam consultar o faturamento da empresa público-alvo lá no ECAC. O ECAC que é o ambiente virtual do contribuinte da Receita Federal. Então feito isso, autorizando lá a consulta pelos bancos, já está disponível a possibilidade de contratação para o público-alvo. Exige algumas regularidades, como a regularidade junto à Seguridade Social, e é sujeito a uma análise de crédito, é uma linha de crédito. As operações do novo Pronamp não têm IOF. A contratação pode ser feita pela internet também. Taxa de juros muito atrativas para esse segmento, é Selic mais 6% ao ano, com 48 meses aí para reposição, incluindo até 11 meses de carência. Então, ela nem pode ser usada para capital de giro, que cabe também pelo prazo, pelas condições para alguns investimentos. Sem dúvida aí tem o potencial de alavancar, de fomentar a nossa economia, a economia local e regional nesse período que a gente sabe que isso é muito necessário e que é importante. Uma crítica que tem sido bastante comum sobre o novo Pronamp é a alta taxa de juros, que pode acabar levando principalmente os pequenos empreendedores a vivenciar situações delicadas como grandes endividamentos em um cenário de alta inflação. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado de hoje. Temos aqui a presença de César Guimarães, que é gerente de soluções empresariais do Sebrae Maranhão. E mais aqui uma vez conosco aqui o Wagner Matos, que é economista da Control Risk Analytics e também comentarista econômico aqui da TV Guará. Wagner, seja bem-vindo mais uma vez. César, bem-vindo aqui à TV Guará, o programa Negócios na Pauta. Muito obrigado. É uma satisfação, Arthur, de estar contribuindo mais uma vez com um assunto tão relevante para o nosso empresariado aqui no Maranhão. Ô César, o que você diz assim do novo Pronamp? Como é que está a expectativa? Os microempreendedores têm procurado o Sebrae para orientação? Como é que está isso? Olha, o nosso atendimento, Arthur, é um grande termômetro desse novo Pronamp, dessa nova proposta aí, que já está em vigor, E o Sebrae tem recebido bastante procura dos empreendedores, principalmente a respeito de como acessar. O que recebemos de relato desses empreendedores que sempre a pauta crédito é algo inacessível. Muitas das vezes falta a orientação que esse empreendedor precisa
para acessar, né, acessar ali esse crédito que já está disponível, né, essa linha de crédito que é interessante, né, tivemos algumas alterações, mas é interessante, principalmente para aquele empreendedor que entende a sua necessidade. Então, temos já, sim, recebido bastante procura no nosso atendimento na capital, nas nossas unidades regionais. Isso mostra aí o forte interesse desse empreendedor em acessar essa linha de crédito. E quais foram as principais diferenças desse para o Pronamp anterior? Bom, a principal diferença é que agora o programa ele é permanente. Né? Tivemos virou uma política de Estado agora. Isso, é uma política de Estado, né? Um programa permanente de apoio aí aos pequenos negócios, né? Com linhas de crédito que atendem ali do MEI até a empresa de pequeno porte, né? Isso é interessante. E aí tivemos também ali alterações, né, na questão da taxa de juros, né? Isso tem também trazido bastante questionamento no nosso atendimento, né? A gente sai ali de uma faixa de juros na ordem de 8%, 9% ao ano e temos hoje quase 20%. Então é uma grande diferença. Bastante, né? Bastante, né? E o empreendedor percebe isso e questiona. Por que é assim, né? E aí a gente tem ali, né, vários argumentos, né? A própria economia dinâmica aí que vem mudando aí com o passar do tempo, com cada vez mais força, né? Me parece que há uma outra alteração importante, que as empresas não precisam estar com certidões negativas, né? Suas certidões não precisam estar em dia. É isso mesmo? Isso mesmo, né? Há essa possibilidade, porém, né, fica a critério da instituição financeira fazer essa análise. Então é um ponto de atenção que a gente traz para o empreendedor, para que ele, primeiro, né, como a gente sempre orienta, que ele busque, né, o conhecimento, busque saber ali o que cada banco geralmente pratica, né, receba a orientação do Sebrae, o Sebrae coloca ali consultores, né, especialistas em gestão financeira à disposição desses empreendedores para que ele vá ao banco já com aquele planejamento formado, né, e saiba lá pedir esse seu recurso, né, e principalmente saber se aquele recurso é necessariamente ali prioridade para esse momento do seu negócio. Agora, tanto os bancos públicos e privados são os agentes financeiros do programa, né? Isso. Existe alguma diferença na taxa de juros, se for privado ou público? Não, a taxa de juros ela é a mesma, porém os critérios, né, a concessão, as análises que são feitas, que pode ali mudar de um banco para o outro. As garantias também são diferentes? As garantias também são diferentes, principalmente para aquele empreendedor novo, né? Essa empresa que ela é mais recente. Então pode ser que o grau de exigência de uma garantia, de um avalista, né, mude de acordo com ali as práticas de cada instituição financeira. Eu acho que até o próprio relacionamento já da empresa com o próprio banco, né? O próprio relacionamento. A gente sempre orienta o empreendedor que ele busque primeiro aquela instituição financeira que ele já possui um relacionamento, que ele já tem uma conta corrente, né? Que ele já tem ali um canal direto com o seu gerente, que ele possa dialogar, que ele possa entender melhor ali como funciona, né? Quais são os documentos necessários, o que é preciso, para que a partir dali ele possa também buscar outras opções. Nós temos aí um número crescente de instituições financeiras que compõem aí o nosso cenário, né, de mercado no Brasil. Mas é importante que esse empreendedor primeiro procure aquela que já tem relacionamento, sim, que já tem algum vínculo, né, para a partir daí fazer as outras análises. Muito bem. E Wagner, você acredita que mesmo com essa taxa de juros de 20% ao ano, ainda é vantajoso entrar para o Pronamp? Arthur, na atual circunstâncias que a gente está vendo aí uma mudança no cenário econômico, com a retomada das atividades econômicas, a gente vê alguns empreendedores, principalmente os MEIs que ficaram de fora da primeira fase, querendo ter essa informação que pode ser conseguida através do Sebrae, para que eles possam ver um planejamento para o seu negócio, aproveitando a carência, né, que é de 11 meses, isso, mais um financiamento de 48 o prazo, né, o prazo 48 meses. Então, isso dá uma estimulada para a empresa, para o planejador financeiro da empresa, orientar para que a gente veja que o cenário não vai ser de alta de juros constante, do jeito que está. Lembrando que a gente está numa crise econômica. A tendência agora é que melhore. E aí, com isso, a gente já
hoje já tem um movimento da taxa de juros de longo prazo caindo e isso pode estar refletindo no andar da taxa Selic. Ô Wagner, nós temos hoje uma taxa Selic de mais de 10%, né? Mas a inflação aparentemente está declinante. Você acredita que ao longo desse prazo de pagamento, essa taxa de juros ela tende a ser menor? Arthur, com esse cenário econômico que está se desenhando, a gente tem uma perspectiva de recuo da inflação, que aí tem a inflação, tem esse fator do câmbio que acaba influenciando nos custos de matéria-prima, a gente tem os custos com efeito da redução do ICMS, tudo isso acaba influenciando no custo operacional e isso acaba refletindo na inflação. E esses custos, eles são muito presentes em toda a cadeia de consumo. E aí, com isso, a gente pode ter aí uma desaceleração. E isso vai acabar refletindo na taxa Selic nesses próximos meses. Que, vamos dizer, de vez de aumentar, a gente vai chegar numa estabilidade e, quem sabe, na virada do ano já possa ter o início de alguma redução se a gente manter esse cenário econômico de câmbio baixo, recuo dos preços das commodities, e isso vai favorecer a todos. Mas alguns críticos da política econômica do atual governo dizem que esse cenário atual de crescimento econômico maior do que o previsto, né, já estão falando em 2% ao ano, e com taxa de inflação também declinante por conta da redução de impostos, uma série de coisas, é algo passageiro. E que é provável que ano que vem que haja uma redução da atividade econômica. Você enxerga assim também? Olha, Arthur, eu me baseio muito nos dados que são publicados pelos órgãos oficiais. Recentemente saiu a ata do Copom, que é do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eles também têm essa visão, mas aí eles analisam a evolução do que está acontecendo nas arrecadações. A digitalização... Eles têm essa visão qual? De que esse crescimento é passageiro e vai ser declinante ano que vem, é isso? O crescimento não vai ser passageiro, certo? Eles têm como sinalização de cuidado, mas eles veem, vamos dizer, a evolução da receita também com influência da digitalização, da formalização, certo? Que antes era muito grande, agora a gente está tendo esse crescimento do emprego, tanto na parte formal como informal, um crescimento muito forte do empreendedorismo individual, que já entra os MEIs. Isso tudo são dados que todas as instituições financeiras e os órgãos oficiais estão analisando com cuidado. Para o quê? Para que essas políticas tenha algum retorno logo de imediato e se mantenha. Porque, vamos dizer, a situação econômica do Brasil, com a crise que a gente estava passando antes da pandemia e com a pandemia, chegou-se num auge crítico. Então, agora, qualquer movimento de melhora, a gente já sente, certo? E aí, eu acredito que a gente pode ter um grande benefício, principalmente aqueles que estão tentando pegar esse Pronamp, que é um prazo bom, você tem essa carência para estar pagando, e aí, se tiver redução da taxa Selic, acaba se beneficiando. Muito bem. A gente faz agora uma rápida pausa e na volta nós vamos saber mais sobre a nova fase do Pronamp. Até já.